Nós vamos fazer a leitura em 1 João, no capítulo 3 agora. 1 João, capítulo 3. Algumas semanas atrás, nós concluímos o capítulo 2, onde nós vimos que o crente verdadeiro, ele tem uma característica de ser dado a ele, por Deus, a capacidade de discernir e de rejeitar os falsos ensinos. Porque nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, como diz aqui, a unção, né, do Espírito, para realmente discernir, a unção do Santo, que nos capacita a compreender de verdade a palavra de Deus. Isso não é uma coisa mística, é uma coisa divina. A primeira carta de João, nós não devemos esquecer que ela tem como característica estabelecer bases sólidas para que nós possamos compreender se de fato nós somos povo de Deus. Se de fato nós somos novas criaturas. Ele demonstra aqui algumas diferenças e é muito saudável que se leia essa carta fazendo esse tipo de autoexame. Então, ao longo de toda a carta, ele estabelece essas questões. Mas, na sequência, demonstrando que o crente é uma nova criatura e, portanto, ele é diferenciado, ele é feito por Deus, diferenciado, não só dos outros, dos demais, do mundo. O filho de Deus é diferente dos filhos do diabo, os filhos da ira. Nós um dia fomos filhos da ira e, a partir do momento que nós fomos feitos novas criaturas, nós somos realmente diferentes. Se você é igual ao que você sempre foi, você provavelmente ainda requer uma verdadeira conversão. Olha lá, Deus trovejando dos céus. Mas falando sério, é isso. Se nós olhamos para a nossa própria vida e não vemos diferença, isso é altamente preocupante. É bom que se preocupe mesmo. É bom que se examine diante da Escritura. E aqui ele segue dizendo que nós somos feitos diferentes. E ele começa esse capítulo 3 com uma grande afirmação para nós, preciosíssima, que diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Amém? Um bom retorno para casa, irmãos. Uma ótima semana a todos. Que Deus nos guie, porque isso aqui eu acho que já deveria bastar. Se a gente parasse por aqui, a palavra já teria sido pregada. Tão precioso deve ser esse versículo para nós, o conteúdo dele, se nós colocarmos atenção aqui. Olha para esse grande amor de Deus. Veja isso, o que Deus fez. Ele nos concedeu que fôssemos chamados filhos de Deus. Isso não é um simples título que nos é dado. Ele deixou a gente ser chamado filho de Deus. Aliás, o mundo diz, todo mundo é filho de Deus, né? Eu também sou filho de Deus. O pior
pecador, muitas vezes, nada temente a Deus, ele, por vezes, diz isso: eu também sou filho de Deus, como quem diz, eu também tenho direito às coisas. Mas aqui não se trata de um simples título, não. É uma condição diferenciada que Deus nos concedeu na sua graça. Não é alguma coisa que nós alcançamos pelos nossos méritos. Não é uma coisa que nós construímos, mas uma coisa que Deus fez. Ele fez, na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor, né? Esse grande amor. Ele nos concedeu isso. De sermos, então, chamados filhos de Deus, quer dizer, sermos colocados como filhos de Deus. E eu tenho que entender, então, que sendo eu um verdadeiro crente em Cristo, se eu me enquadro no perfil traçado por João nessa carta, eu sou realmente alguém em quem Deus operou essas coisas. Eu sou um filho de Deus. E a gente deve dizer isso sem o menor constrangimento. Eu sou um filho de Deus. Mas é preciso ter consciência de que nós temos essa prova. Eu posso dizer com firmeza quando eu tenho convicção, eu tenho motivos para ter convicção daquilo. Não é eu acho que eu sou um filho de Deus. Você acha que é filho de Deus? Você precisa se examinar diante da palavra de Deus. Use esse livro aqui para isso. E espero que você possa, então, afirmar com convicção: eu sou um filho de Deus. Eu fui feito por Ele, um filho, por conta do seu grande amor. Bom, mas em relação a essa afirmação, é que ele vai estabelecer um novo ponto para nós aqui. Porque ele segue ainda nesse mesmo versículo, dizendo para nós o seguinte, irmãos: por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a ele. Várias vezes já eu afirmei aqui, eu ensinei os irmãos, a respeito dessa expressão, conhecer. Ela não é no sentido de saber da existência de alguém. Tá? O mundo conhece a Deus nesse sentido? O mundo sabe da existência de Deus? Bom, pelo menos muitos acham que existe um Deus verdadeiro, né? Deus existe. Mas não é nesse sentido. Conhecer, essa palavra, ela é mais profunda. O sentido dela, o significado dela, fala de uma comunhão, de um relacionamento íntimo, uma comunhão entre duas partes. Tá? Então, ele diz, o mundo não tem comunhão conosco. Ele não nos conhece nesse sentido. Eles sabem que a gente existe, mas eles não têm comunhão com a gente. Em outra parte, nós vemos, na verdade, o mundo nos odeia. Isso não é novidade. O que João está afirmando aqui é em cima dos próprios ensinos de Jesus. Não são ensinamentos próprios, particulares dele. Mas ele diz, por que é que o mundo não tem comunhão conosco? Porque eles não têm comunhão com Deus. Sabe quando é que o mundo tem comunhão com a gente e a gente tem comunhão com o mundo? Sabe quando isso acontece? Quando nós andamos do jeito deles. Faça o que o mundo faz e você vai ser um crente legal. Ele vai te reconhecer. Ele vai identificar. Esse aí sim é um crente.
Eu tenho visto alguns programas de entrevistas, né, tanto de televisão como esses podcasts de internet aí. Muitas vezes eles levam esses pregadores hereges e esses caras vão lá e falam o que eles querem ouvir. Aí eles falam, esse aí sim, né? Esse aí é um crente, porque ele fala do amor. Eu lembro que eu assisti um pedaço de uma entrevista de um desses tais pastores, e a entrevista era com um apresentador daquele tipo mais mundano possível. Mas aquele pastor colocou, olha, você, né, com uma mente iluminada, você né, procura fazer o bem, jogou um monte de confete nele, agradou. A conclusão, no final daquele programa, estava ali um louvando ao outro. Se aquele pastor, vou usar o título, né, que é dado a ele, eu não considero que seja um pastor verdadeiro, é um lobo. Mas se ele tivesse falado verdades, ele teria saído escorraçado de lá e provavelmente aquele programa não teria ido ao ar. Mas, e assim, eu sei porque ele fez isso. Ele quer estar bem com o mundo, com a mídia, e ele já faz isso há muitos anos. Então, ele é visto por aí como esse é um dos bons. Mas, irmãos, aqueles que pregam a verdade e aqueles que procuram viver a palavra de Deus, esses não têm essa comunhão com o mundo. Tá? É uma coisa que nós temos que olhar também, observar. Tá? O que é que acontece na nossa vida? Será que as pessoas se agradam tanto de nós pelo que nós somos, porque nós andamos junto com eles? É fato que às vezes eles distinguem um pouquinho as coisas, né? Eles separam. Bom, a gente estava estudando aqui sobre lealdade em vários aspectos, né, com os varões, e inclusive falamos sobre lealdade no trabalho. Então, se nas nossas relações de trabalho nós somos leais, nós nos mostramos confiáveis, responsáveis, por esse aspecto as pessoas vão gostar de nós. Mas não para outros. Não toque no assunto da palavra de Deus com eles, porque eles não vão gostar. Né? Eu conheço um irmão que o patrão é muito legal com ele, mas o patrão já falou, não me fale da Bíblia. Tá? Não fala da palavra de Deus para mim. Porque a partir do momento que ele fizer isso, você não está sendo legal. É assim. O mundo não quer essa comunhão conosco. Por quê? Porque eles não têm comunhão com Deus. Na verdade, o problema do mundo é com Deus. Isso reflete nos filhos de Deus. Isso reflete nos verdadeiros filhos de Deus. Então, eu volto a dizer, se nós andamos de uma maneira que é agradável ao mundo, isso é um indício muito perigoso. Porque talvez os filhos de Deus estejam andando da mesma maneira que os filhos do diabo. Ou, na verdade, ele é um filho do diabo e está se enganando. E João foi inspirado por Deus para nos escrever isso, para que isso ficasse claro para nós.
Não tem desculpa. Ele segue dizendo no versículo 2 o seguinte: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Olha, é interessante, ele está dizendo, nós ainda não somos plenamente aquilo que nós vamos ser. O que nós somos hoje já faz com que nós não tenhamos comunhão com o mundo. Que nós não sejamos aceitos pelo mundo. Mas ele diz, nós ainda não chegamos a ser aqui nessa vida aquilo que nós havemos de ser. Porque nós permanecemos imperfeitos. O João, apesar de pregar, a gente vai entender melhor pelo que ele vai dizer em seguida, mas apesar de ele pregar uma preocupação intensa nossa com a santidade, ele, volta e meia, nos relembra de que nós somos carne. Né? Que nós ainda estamos nessa carne, que nós temos, sim, pecados, nós temos falhas, e é por isso que nós somos exortados a agir com seriedade na nossa vida cristã. Mas aqui ele diz, nós ainda não somos perfeitos, nós ainda não somos aquilo que nós vamos ser, mas nós temos a certeza, ou seja, ele diz aqui, nós sabemos. Aqui tem, né, uma coisa importante para o crente. O crente, ele crê. O que quer dizer crer? Alguém fala, é um sinônimo de crer. Acreditar. Muitos que se dizem crentes, eles acham, eles não creem, eles não acreditam. Eles achar eu quero crer que seja assim. Eu imagino que deva ser assim, mas eu não creio. E outra coisa que se revela aqui, o crente ele não acha. Tem assuntos que a Bíblia não é categórica, não está claro para nós, pelo menos, então, em alguns assuntos nós até podemos dizer, olha, eu acho, eu entendo que isso vai ser assim, assim, né? Mas algumas coisas, ou muitas coisas, aquelas coisas essenciais, o crente não tem que achar coisa nenhuma, ele tem que olhar para a Bíblia, ler o que ela diz e ele tem que saber. Amém? É diferente saber e achar. Claro? Eu achar, eu pensar que uma coisa deve ser assim, é diferente de eu saber. Você vai fazer uma prova, você olha uma questão lá, tem 4 alternativas, você sabe a resposta, você vai direto e assinala a resposta certa. Quando você acha, você fica em dúvida. Pode ser essa, pode ser a A, pode ser a B. Bom, eu vou chutar, né? Eu acho que é a B. Olha, a fé não permite chutes. Tá? A fé requer que nós saibamos certas coisas. Não é uma alternativa de que Cristo vai voltar e de que nós vamos estar com Ele em glória. Isso não é uma alternativa ou uma suposição, isso é uma realidade, é um fato. Futuro? Sim. Mas para nós já é um fato.
porque Deus já estabeleceu assim. Então, nós podemos dizer que nós sabemos. João está falando aqui ao verdadeiro crente. Mas então ele diz o seguinte no versículo 3, irmãos. Tá, depois de dizer, mas sabemos que quando ele, Jesus, se manifestar na sua segunda vinda, nós seremos semelhantes a ele, ou seja, conforme Paulo explica, nós vamos ter corpos diferentes desse, nós vamos estar livres desse corpo, vamos ter um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo, tá? Porque assim como ele é, nós o veremos. Então ele diz no versículo 3, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Nós não devemos cometer o equívoco aqui de entender essa palavra esperança num sentido relativo. Esperança pode ter um sentido diferente, talvez aqui a gente aplique errado. Tem gente que aposta na loteria com esperança de ganhar. Só para ilustrar. Ele tem certeza que ele vai ganhar um dia? Não, é só uma expectativa, uma esperança. Mas essa palavra aqui não nos diz a respeito disso, de uma possibilidade, uma probabilidade de 0,0001%. Não, ele fala de esperança, é esperar uma coisa que vai acontecer, que eu sei que vai acontecer, uma coisa que eu aguardo. A esperança é aquilo que ainda está por vir, mas que eu tenho tanta certeza que vai acontecer quanto as coisas que já aconteceram. Mas ele diz, aquele que tem essa esperança, ou seja, aquele que aguarda realmente a volta de Cristo e aquele dia que nós vamos estar livres desse corpo de morte aqui. Sabe, tudo aquilo que, às vezes, nós nos sentimos como Paulo, né? Chateados até pelas nossas limitações, pelo pecado, pelas limitações físicas, a fadiga, o cansaço, deficiências, né? Eu posso dizer deficiência visual, deficiência auditiva. Eu estou com tudo isso aí, viu? A gente vai chegando num ponto na vida que a gente entende. Só tem uma coisa que dá jeito. É um corpo glorificado. É trocar. Esse aqui já está se deteriorando. É isso. Aquele Valdir jovem, saudável, bonitão, nunca existiu. Mas aquele jovem, saudável, até aí né? Mas isso aí passou, vai passando, né? Esse corpo aqui se corrompe. A gente vai deteriorando. E nós sabemos disso. Sem contar que nós buscamos, né, a santificação, nós nunca encontramos aqui a perfeição. E a gente aguarda. E cada vez a gente fica mais ansioso, mais desejoso desse dia, de que a gente realmente possa ver a volta de Cristo e nós sermos feitos semelhantes a Ele e vermos a Cristo como Ele é. Mas enquanto isso, enquanto a gente aguarda, João diz, o Filho de Deus, o que ele faz? O que ele busca fazer? Olha, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro, ou seja, como o nosso Senhor é puro. Porque o nosso ideal é ser como o nosso Senhor. A gente está anos-luz atrás disso. Né? A gente se pega
pensando coisas que sabe que não deveria estar pensando, e às vezes até fazendo coisas que não deveria estar fazendo. Mas, irmãos, João diz que o Filho de Deus, ele vive buscando isso. Nós devemos buscar a nossa própria purificação. Essa purificação não vem sem a ação da palavra de Deus. A gente precisa dela. Ela é nosso alimento diário. Amém? Não adianta eu dizer, eu já li a Bíblia de capa a capa várias vezes, eu não preciso mais ler dela. Não, nós precisamos ser exortados por ela todo dia. Mas a gente precisa de mais uma coisa. A gente precisa ter o Espírito Santo falando ao nosso coração por meio dela. Movendo. E nós precisamos que Deus esteja, nos capacitando. Isso faz parte da graça de Deus. Ele nos capacita a vencer nossas próprias fraquezas. Nós somos dependentes de Deus. O Filho de Deus, ele vive debaixo da dependência do Pai, do seu Senhor. Mas ele tem isso como alvo. Então, irmãos, aí nós voltamos àquela questão. Cada um de nós precisa responder para si mesmo. Eu sou um filho de Deus. Ou eu acho que eu sou um filho, uma filha de Deus. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa cabeça, nosso entendimento. Um filho de Deus, ele se mostra na expectativa da vinda gloriosa do seu Senhor. Um filho de Deus, ele se mostra em que ele busca essa purificação, essa santificação da sua própria vida. No versículo 4, ele diz: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, aqui ele estabelece essa diferenciação. Qualquer que pratique o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A lei não é só os 10 mandamentos. A lei é tudo aquilo que Deus estabeleceu. Quando nós transgredimos a lei, ou seja, nós deixamos de cumprir qualquer preceito da lei de Deus, nós estamos pecando. Como Jesus disse, olha, se você transgredir um único ponto da lei, você quebrou a lei. Mas, então nós sabemos que todos nós, na verdade, pecamos. Aqui, o que ele está dizendo, em outras palavras, é: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas ele volta a usar aquela expressão de quem tem convicções. O Filho de Deus, ele tem convicção, porque ele crê. Então, o crente sabe que Jesus se manifestou para tirar nossos pecados. Essa questão do que Jesus fez, a obra de Jesus, muitas vezes é mal aplicada na nossa vida. Porque ele não veio
para fazer alguma coisa só para disfarçar o nosso pecado. Ele veio, tomou sobre si as nossas culpas, tá certo? Todo o nosso pecado, ele tomou sobre si. Mas Jesus fez isso não só para nos dar perdão. A obra de Cristo não é só para nos livrar da condenação do pecado, mas é para nos tirar do pecado. Então não faz o menor sentido, como Paulo ensina lá em Romanos 6, alguém dizer que foi perdoado, então eu sou salvo pela graça de Deus, mas eu posso pecar, continuar pecando, né? A graça só vai abundar. Não. A obra de Cristo, ele veio com o propósito de desfazer as obras de Satanás. E então, é como ele vai dizer aqui mesmo, então o que ele fez? Ele não só veio para nos remir do nosso pecado, para morrer no nosso lugar e justificar, né, nos justificar dos nossos pecados e assim nos conceder perdão diante de Deus, mas também para nos tirar daquela condição da nossa pecaminosidade. É para nos fazer santos. O alvo de Jesus Cristo é de nos salvar para que nós sejamos purificados gradativamente. É por isso que nós somos feitos novas criaturas. Como é que Paulo diz? As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se continua a mesma coisa, não é novo. Continua a mesma coisa velha. Não, Jesus veio para fazer com que nós também nos despojássemos do velho homem e nos revestíssemos da nova natureza. Essa nova natureza, essa nova condição de filhos de Deus é então para que nós busquemos nele uma purificação constante. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E ele pôde fazer isso porque, como diz o versículo 5, nele não há pecado. Alguém tão pecador quanto nós não poderia fazer isso, tirar os pecados de nós. Versículo 6, ele ainda diz, qualquer que permanece nele, em Cristo, não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, dá para a gente perceber aqui essa diferenciação que é estabelecida por Deus, pela obra de Jesus Cristo, em nós. Ele nos concedeu que fôssemos chamados filhos dele, sendo nós agora pessoas diferentes. O Valdir convertido, ele é um filho de Deus, ele é uma pessoa diferente do que era o Valdir pré-conversão, quando era ainda um filho da ira. Sem Cristo nós estamos, né, a Bíblia usa essa expressão, filhos da ira, aqueles que estão destinados à ira de Deus, ao castigo eterno. Mas uma vez que nós somos remidos, não é só o perdão que nós temos, mas é uma transformação que vem junto, né, nesse pacote, nesse processo da salvação operado por Jesus, porque ele veio ao mundo para tirar os nossos pecados. Ele veio para fazer com que a gente fosse diferente. Notem que ele diz aqui, aquele que permanece
em Cristo, ele não pratica o pecado. Isso quer dizer, a palavra original aqui dá a entender um ato contínuo, tá? Ele não vive praticando o pecado. Ele não está dizendo aqui que o crente nunca mais vai pecar. Ele está dizendo aqui, sim, aquele que está em Cristo, ele não anda na prática do pecado. O pecado para ele não tem que ser, não é mais a regra, o pecado tem que ser exceção. Se a gente continua vivendo nos mesmos pecados de antes, então não houve nenhuma mudança. Se Cristo está em nós, certamente teve diferença, amém? Agora, se não tem diferença, se não tem mudança, se nós continuamos sendo agradáveis ao mundo, porque a gente anda igualzinho a ele, então é porque não tem Cristo. Tá? E não havendo Cristo, nossa condição é sem perdão, sem salvação, continua sendo um pecador, tão ou mais pecador do que era, porque agora a gente acrescentou talvez outros, né, pecados. A falsidade, a mentira. O falso crente, ele peca até mentindo para si mesmo. A mentira é sempre um pecado, né? Nós podemos mentir geralmente para os outros, mas tem gente que mente para si mesmo. Isso não deixa de ser pecado. É um pecado fatal. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Não tem nada a ver com Cristo. Tá? Observou isso que ele diz no versículo 6? Qualquer que permanece em pecado, ou seja, aquele que continua vivendo no pecado, não viu Jesus, não o conheceu, não encontrou realmente com ele. Não tem esse relacionamento com ele. De novo aparece a expressão aqui, conhecer. E eu volto a dizer, não é ouvir dizer de Jesus, não é alguém que não leu sobre Jesus. Conhecer aqui é realmente ter estabelecido uma comunhão com ele. Nós temos uma aliança. Eu agora sou dele, porque ele me comprou. Ele é meu Senhor, e eu sou dele. Eu sou servo dele. Eu posso dizer que eu sou de Deus, né? Eu sou filho dele agora. E ele é meu, porque ele é meu pai. Ele é meu Senhor. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O pecado na nossa vida, nós sabemos que ele não é só obra do diabo. Nós somos responsáveis pelos nossos pecados, né? Se nós pudéssemos encontrar assim que o pecado é culpa total do diabo, então Deus não poderia cobrar isso de nós, se ele é o responsável. Nós seríamos meras vítimas dele, mas não é isso. Nós vemos isso já desde lá do Éden. Sim, a obra do diabo é instigar o homem ao pecado. Nós somos instigados ao pecado. Mas nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. A responsabilidade nossa é total. E a palavra de Deus diz que cada um de nós vai dar contas a Deus. Pessoalmente, cada um de nós. João faz de tudo para que a gente tenha certezas. Nós sabemos, bem sabeis. Ele usa essas expressões. E o versículo 7, mais uma vez, nós vemos uma
frase para que nós não tenhamos confusão na nossa cabeça, na nossa mente. Ninguém vos engane. Não se deixe levar pelo que as pessoas podem dizer. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ou seja, aquele que foi justificado por Cristo, você vai olhar para a vida dele e você vai ver o quê? Você vai ver obras justas. Você vai ver que ele é falho? Sim. Mas você vai ver uma pessoa temente a Deus, que louva a Deus, que adora a Deus, que busca servir a Deus, que busca fazer a vontade de Deus, que ama a palavra de Deus, que ama o povo de Deus, que ama a Deus. Agora, se você vê uma pessoa profana, né? Imoral, desonesta, você vai dizer, esse é um filho de Deus? Não tem como. O João diz, não se engane. Mas é que ele é um crente carnal, sabe? Não existe esse negócio. Um crente pode até permanecer carnal durante um período. Eu acredito que nós podemos ter momentos em que nós estamos tão fracos que nós possamos ser chamados de carnais. Paulo fala com a igreja de Corinto que eles estavam sendo carnais, que eles estavam sendo infantis. Né? Vocês lembram disso? Lá no começo da primeira carta, ele fala, eles estavam brigando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Paulo falou, isso é criancice da parte de vocês, né? Em outras palavras. Mas o que ele disse de fato foi, eu tenho que falar com vocês como com quem tem sido carnal. Mas não existe, isso não é desculpa para a gente entender que um crente pode ser carnal a vida inteira. Ele é um crente, ele é um filho de Deus, só que ele pinta e borda, né? Ele faz essas coisas, essas aberrações aí, anda nessa pecaminosidade toda aí, mas é porque ele é fraco. Não, não é isso. É porque ele é um filho do diabo mesmo. Ele apoia aquelas coisas que Deus condena. E muitas vezes condena as coisas que Deus aprova. Não se deixe enganar. João aqui carinhosamente diz, meus filhinhos, não sejam enganados por ninguém. É claro, é muito simples. Você quer ver quem são os verdadeiros filhos de Deus? Quem são os que foram justificados por Cristo? Veja o que eles praticam. Aquele que pratica a justiça é um justo. Não é porque ele é justo, ele foi feito justo. Nós temos que entender na palavra de Deus que o justo é aquele que é justificado por Cristo. Né? Porque em outro lugar a Bíblia diz que não há um justo. A Bíblia está se contradizendo? Né? Ela fala do justo, o justo faz isso, o justo vai ter aquilo, mas a Bíblia mesmo diz, não há um justo. Sim. Por nós mesmos. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Se alguém pode ser chamado de justo, e a Bíblia considera dessa maneira, são aqueles que são justificados por Cristo. Então, você quer saber se alguém foi justificado por Cristo? É uma nova criatura mesmo? Olha as obras dele. Ele busca andar como Cristo andou? Ele busca fazer a vontade de Deus? Ele atenta para os ensinamentos dos apóstolos? Versículo 9. E nós vamos concluir aqui com versículo 9, na verdade. Ele diz, qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado.
porque a sua semente permanece nele. A sua semente qual? A semente de Deus permanece no crente. E não pode pecar porque é nascido de Deus. É isso que faz a diferença. Por que é que nós não vivemos mais em pecado? Por que é que o crente verdadeiro não vive mais em pecado? Porque nele habita a semente de Deus. Ele é verdadeiramente um filho de Deus. E se nós temos um Deus santo, é natural que os filhos dele vão herdar essa natureza também. Se por um lado nós temos a carne, né, o crente ele tem duas naturezas. A natureza adâmica, carnal, que ele tem, que ainda tende ao pecado, mas agora não é só essa que ele tem e que domina, ele não está mais morto em ofensas e pecados. Agora ele tem uma nova natureza, porque ele tem a semente de Deus enxertada nele pelo Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na vida dele. Então agora o crente, ele não está entregue ao pecado, ele não vive na dissolução do pecado, porque ele tem Deus. Em outras palavras, ele tem realmente Deus na vida dele. Deus não é alguma coisa para a gente ter, né? Tem muita gente que diz, eu tenho Deus. Então, nas horas de aperto, ele recorre a Deus, fazendo petições. Nós mostramos que nós temos Deus na nossa vida quando a semente dele se faz presente, ela se manifesta em nós. Aquelas virtudes de Deus que são comunicáveis a nós, né? Quando a gente estuda os atributos de Deus, tem os atributos comunicáveis e os não comunicáveis, né? Tem aquelas coisas que só pertencem a Deus, né? Deus onipresente, por exemplo, é um atributo que só ele tem. Nós não temos, nenhuma criatura tem. Nem os anjos, nem o diabo é onipresente. Muito menos nós, físicos. Homens, nós não somos. É um atributo exclusivo de Deus. Mas tem aqueles atributos de Deus que se manifestam na nossa vida. O amor, a santidade, a justiça e alguns outros. Então ele diz, aquele que é nascido de Deus é reconhecível, ele não permanece em pecado. Se nós vemos alguém que permanece em pecado, esse não é de Deus. Se nós mesmos olhamos para a nossa vida e nós permanecemos em pecado, nós teimosamente nós somos dominados por essa força de pecar e nós pecamos continuamente. Isso é uma mostra categórica para nós mesmos que nós ainda requeremos, nós necessitamos, nós precisamos de uma obra redentora. Se alguém se vê nessa situação, tem que se voltar a Deus e implorar, Senhor, tem misericórdia de mim. Que o Senhor opere em mim uma genuína conversão. Me purifica dos meus pecados. Me faz crer e ter a certeza de que eu sou teu. Só para a gente concluir aqui, porque o versículo 10 ele já vai entrando num outro detalhe que nós vamos deixar para outra ocasião, mas ele diz aqui, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então existe uma distinção entre os dois. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, o que nós vemos que João está dizendo aqui, realmente, os que são de Deus, os filhos de Deus, aqueles a quem, pelo grande amor de Deus, foi concedido serem chamados filhos de Deus, eles têm
uma distinção, ou várias, mas aqui nós vemos uma específica da qual ele está tratando. Ele purifica-se a si mesmo. Então a pergunta que nós temos que fazer aqui hoje é isso, irmãos. Nós temos buscado a nossa purificação. Nós temos buscado ser mais semelhantes ao nosso Senhor? Ou a gente vem para a igreja e vai embora e continua tudo igual estava antes? É só mais uma semana? Uma nova semana, as mesmas coisas, e a gente continua acomodado a viver como viveu antes, sem nenhuma preocupação, sem temor de Deus, sem tristeza para com o nosso pecado, sem propósitos de mudança? Opa! Tomara que não seja assim. Tá? Que Deus possa realmente dar para nós convicções. Se alguém aqui não é um filho de Deus, que possa vir a ser de verdade, que Deus possa tocar seu coração. Mas se você é irmão ou irmã, ponha atenção a essas coisas, tá? Aquilo que a gente já viu antes, e eu não vou recapitular agora, mas eu dou ênfase a esse ponto de hoje. Purifique-se a si mesmo. Tenha uma preocupação em buscar ser mais santo. Seja santo como nosso Deus é santo. Purifique-se assim como Ele é puro. E João está dizendo a mesma coisa aqui que Pedro diz, baseado na lei de Moisés. Tá? A lei de Moisés que não é de Moisés. A lei de Moisés é de quem mesmo? De Deus. Amém. Deus assim possa nos abençoar na sua palavra, ela possa ser praticada, irmãos. Compreendida e praticada. Vamos orar?